que vocês estão prestes a ouvir são as histórias de dois homens comuns, um jovem piloto no México e um vigilante noturno na Itália, cujas vidas foram viradas de cabeça para baixo por encontros que sugerem uma forma de possessão alienígena. O avião XBZOX, que não deveria estar ali, estava prestes a pousar. Rafael Pérez, o aluno iniciante, estava a mais de 300 quilômetros de seu destino original. Como? E mais intrigante ainda, por quê? Ao se aproximar da casa, Pierre notou uma luz intensa por trás da construção. Ao circular a propriedade para verificar a origem da luz, se deparou com algo que desafiava a lógica. Uma enorme estrutura em forma de cúpula de ovo, com cerca de 10 metros de altura, emanando uma luminosidade amarelada. Estou fotografando vários objetos. A ONU nunca oriçou um avião. Ela teve contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast. O seu podcast de ufologia que toda semana traz medo, mistérios, contatos imediatos, pilotos e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, de Tauba Freta, Eduardo Oliveira, o possuído de Taubaté. Como estás? Mais uma possessão no paraíso. Cara, isso fica interessante, né? Pô, mas Olha, possessão no paraíso, já pensou? Isso é um nome, isso poderia ser o nome até de um filme, né, cara? Tipo, a possessão no Os paraíso. possuídos no paraíso. Possuídos no paraíso. Isso aí é o Infiltrados, típico né, título velho? é o típico título de um livro do Arthur Clarke, esse. Os Possuídos no Paraíso. Maneiro, Ou então poderia ser do Tom Clancy. Tom Clancy também, verdade. Aí é uma pegada bem diferente, mas poderia ser de agentes infiltrados, né? Exato. Os caras que participaram da captura do Maduro, Se bem que e ele tem um livro que é bem numa vibe parecida com essa. Virou filme até com o Harrison Ford, cara. Acho que é os Jogos Patrióticos. O Tom Clancy? Tem vários, o Jack Ryan, né? Tem... O que eu mais gosto é aquele com o Ben Affleck, A Soma de Todos os Medos. A Soma de Todos os Medos é muito bom. É muito bom esse filme aí. A série eu achei meia bomba, assim. Acho que a terceira temporada é a melhor ali, mas... Cara, agora uma pergunta sincera, uma coisa que eu nunca entendi. Você, Eduardo, provavelmente vai saber falar melhor. Por que Rainbow Six chama Tom Clancy's Rainbow Six? Porque é do universo do Tom Clancy. Foi dos livros dele? Personagens, é dos livros dele. Inclusive na Amazon tem... Eu não me lembro se em um momento da série que a Amazon fez, isso é mencionado até. Nas histórias do Jack Ryan, aparece o personagem, inclusive no filme da Sombra de Todos os Medos, aparece o personagem que criou o Rainbow. O esquadrão ali que faz as missões ali que é da história do Rainbow Six. É um filme com o Michael B. Jordan, inclusive. Na história independente, é ele que interpreta esse cara. Show de bola. Tá na Amazon lá, não vou lembrar o nome agora. Mas deixa eu terminar o protocolo aqui. E de lá, de Jabotica Pérez, Gustavo Cornaccione, o possuído. Esse também tá possuído. Eu ia chamar de exorcista de Jaboticabal, mas é possuído de Jaboticabal também. Como estás? Eu tô despossuído, na verdade, né? Porque o banco leva tudo, os agiotas. Mas eu estou agora... Entramos no recesso do Bulgarão, eu tô de olho no Campeonato Mundial de Carregamento de Esposas.
Meu Deus. É uma competição na qual o homem deve carregar uma mulher num percurso de 253 metros e meio, com obstáculos. Como se já não bastasse você carregar a sua esposa pendurada no seu pescoço. Ganha quem fizer o percurso em menos tempo. Esse é um campeonato muito tradicional na Finlândia. Acontece desde 97. O casal vencedor recebe como prêmio o peso da mulher em cerveja. Então eu acho que tá tudo em casa, né? Acho que o prêmio tá condizente, tá certo, vale a pena. Eu ia perguntar justamente isso, mas aí se a mulher é mais leve, o cara é mais forte, não vai haver aí uma descompensação, mas aí é o prêmio, né? O casal mais vencedor da história disso aí é Taisto Miettinen e Kristina Hapanen. Eles são pentacampeões, né, desse maravilhoso campeonato mundial de carregamento de esposas. Pentacampeões. E vem o Hexa aí, hein? Vem o Hexa. Vem o Hexa. Não o Hexa que o Brasil quer, mas esse que nós queremos. A seleção brasileira joga como se estivesse carregando esposa no ombro, né? É tipo isso aí mesmo. Muito Bem bom. por aí. Agora, pronto, agora tem que ter uma modalidade de futebol com os caras carregando a mulher no ombro. Pronto, agora tem que ser... aí, ó. Pô, ia ser muito bom. Ai, cara, o pior é que assim, a gente tá falando de futebol aqui, a galera tá vendo que eu tô rouco, né? Tô rouco por quê? No domingão, meu Coringão, velho. Meu Coringão foi campeão da Supercopa aí do Rei, entendeu? Então eu tô rouco aqui, então aproveitar pra fazer a minha comemoração pública aqui. Qual rei que é esse rei aí? É o Rei do Brasil, sabe? O nome da taça é isso? Supercopa do Rei. Era pra ser do imperador, né? No caso da história São lá. Paulino que não sabe. Rei Pelé, Rei Silvio Santos, Rei Roberto Carlos. Que vai rei que é saber, foi criado rei sou eu. Século passado isso aí. O Corinthians é bicampeão disso aí, ganha um dinheirinho. Tudo bem que o Memphis pegou tudo, né? Mas tá valendo. Ai, meus caros, hoje eu rouco aqui pra vocês, pra gente bater um papo, como há muito tempo não usamos o termo cagaçante aqui nesse episódio, hein? Nesse podcast. Há muito tempo não usamos esse termo. Cara, quando foi o último episódio que a gente fez que deu um pouquinho mais de medo, hein? Acho que do Ingrid Cold. Nossa. Não, teve outros aí. Acho que o do Ingrid Cold foi mais recente, eu acho. Teve aquele que a gente fez lá dos casos no Oriente Médio. É dos jeans. Mas dos jeans é antes do Ingrid Cold ainda, cara. Exato, então, por isso que eu tô falando. Nossa, que eu acho que o último que é mais, assim, de dar medinho no cagaçômetro lá, acho que é o do Ingrid Cold. Faz tempo que a gente não faz um episódio assim. Hoje pegamos pra falar de possessão alienígena. Então, pra você já se preparar que o clima mais comédia nosso fica mais aqui no começo. Não vamos prometer, né, também. No meio ali, de repente, alguma coisa acaba aparecendo. Mas o papo mais comédia fica mais aqui no comecinho pra gente poder adentrar as histórias que nós vamos contar pra vocês hoje. Mas antes de começar o nosso episódio, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Se você tá ouvindo pelo Spotify, dá a estrelinha pra gente. Isso mesmo, você pode ajudar o nosso conteúdo chegar muito mais longe. Se você tá ouvindo no YouTube, curte, comenta e compartilha também com todo mundo que gosta do tipo de assunto de ufologia. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é isso mesmo. Deixa aquele comentário, ou então quer ajudar de uma maneira legal, comenta. Você tá ouvindo no Spotify, vai no YouTube, comenta também. Tem muita gente que tem feito isso, tem ajudado a gente pra caramba. Muito obrigado. O pessoal vai lá, manda o recado, fala, eu escuto pelo Spotify, mas tô vindo aqui dar uma força. Muito obrigado mesmo para vocês que estão fazendo isso. Quer ver a gente falando mais bobeira ou falando mais de ufologia ou participar da comunidade que é regida por uma inteligência artificial que alimenta o grupo o dia inteiro com notícias e vídeos quentinhos o dia inteiro? Faça parte do nosso grupo de apoiadores. O link está na descrição desse episódio. Você vai poder ter acesso direto a nós, falar diretamente com a gente, trocar uma ideia com a gente e com toda a nossa
comunidade. Vocês que vão estar ouvindo esse episódio na terça do dia 10, não aconteceu o lançamento da Artemis 2. Só fazendo aqui um paralelo, né, meu caro Eduardo Oliveira? Lançamento cancelado, cara. É isso mesmo? Deu alguma coisa ali no ensaio geral, né, digamos assim. Todo lançamento, especialmente tripulado, todos são feitos isso, mas dos lançamentos tripulados, especialmente, isso é feito com mais cuidado. Você faz um ensaio geral ali com tudo o que tem que acontecer até o momento do acionamento dos motores. Absolutamente tudo é feito igual, só que você não liga o foguete, né? E aí teve ali uns problemas ali, o lançamento foi adiado para o mês que vem, se não me engano. Então a NASA e a Boeing, que é a principal contratada ali do foguete, o SLS, ganham um tempo para resolver isso daí, e os astronautas também ganham um tempo a mais para se preparar para a missão. Mas não foi dessa vez e tá tudo bem. Tá? É até uma questão de segurança, é muito melhor a gente fazer isso, porque a gente tem um cuidado muito maior com as vidas das pessoas, não só dos 4 astronautas, mas também das equipes em terra e possivelmente de outros lugares do mundo que por onde esse foguete vai passar enquanto ele estiver indo para o espaço. E a gente tem que pensar dessa forma, tá? Então é uma coisa boa, na verdade. E na pior das hipóteses também, essa missão já está atrasada há vários anos já. Esse programa já consumiu bilhões de dólares mesmo, que poderiam ter sido investidos em coisas melhores dentro do próprio programa espacial. E é isso aí, sai na urina. É isso mesmo, meus caros. Eu quis trazer essa informação, puxar essa informação, porque a gente não tem feito live do Fofox, a gente tá alinhando algumas questões internas, né, referente a lives e tal. E a gente não tem feito a live o Fofoca, e isso era uma notícia para uma live o Fofoca. Mas estava tudo certo não, né? Como o Du explicou muito bem, estava tudo agendado para acontecer no último domingo, o lançamento da Artemis, e no dia da nossa gravação foi cancelado aí, foram fazer o teste e acabou que foi adiado para março, né, o lançamento da Artemis 2. Só para a gente poder esclarecer, Du, e finalizar esse assunto, qual que é a missão, qual é a ideia dessa missão da Artemis 2, só pro ouvinte poder entender, até porque uma pessoa comentou, eu não lembro se foi no Spotify ou no YouTube, que tem tanta coisa acontecendo no mundo da ufologia que alguns canais, e boa parte dos canais, nem tá dando bola pro lançamento da Artemis 2. E realmente, na hora que eu vi aquilo, eu falei, realmente, eu tinha até esquecido que vai ter o lançamento da Artemis 2 e agora foi adiado. E qual que é a intenção dessa missão agora, Edu? Essa é a primeira missão tripulada lançada por esse foguete, o SLS, e primeira missão tripulada da nave Orion. Essa nave, ela tá em desenvolvimento há uns pouco mais de 20 anos. Tá? Já consumiu uma baita grana aí. Foi feita a Artemis 1 anos atrás, que foi o voo não tripulado dela. Primeiro voo do foguete também, então tudo é teste, né? Teve aí um monte de problemas que também contribuíram para um adiamento maior da Artemis 2. O programa Artemis tem outras missões que não seguem essa contagem de Artemis 1, 2, 3, né? Essas são as missões principais, mas a gente tem missões não tripuladas de sondas que vão para a superfície ou para a órbita da Lua. A Artemis 2 especificamente vai ser então esse voo tripulado com 4 astronautas, 2 da NASA, 1 da Agência Espacial Europeia e 1 da Agência Espacial Canadense, que são parceiros internacionais da NASA no programa Artemis, e eles vão fazer a navegação circunlunar, né? Eles vão dar a volta atrás da Lua e aí vão voltar para a Terra. Então não vai ter pouso, né? A lunissagem, como a gente chama, isso não vai acontecer. Essa missão deve durar alguns dias com os astronautas pousando no mar. O pouso na Lua deve ficar para a Artemis 3, que deve acontecer em algum momento do século 21, com certeza. Quando exatamente eu não sei te dizer. A primeira estimativa é pro ano que vem, né? Não vai. 27, 28. Cara, a Artemis 3, pra você ter uma noção, a gente era pra estar na Artemis 8, eu acho, no plano original. Foi divulgado anos atrás. Cara, você falou que essa nave, ela já vem sendo produzida faz 20 anos. Isso. Ou mais, talvez, né? Mais. Então, mais de 20 anos.
Quando ela vai pro ar mesmo, ela já não tá defasada? Tipo, a tecnologia já não mudou tanto assim de lá pra cá? Então, existem sistemas que são atualizados ao longo desses anos, especialmente da aviônica, que é a parte eletrônica da nave, mas existem materiais que demoram muito tempo para serem produzidos e não necessariamente eles vão ficar defasados. Por exemplo, a proteção térmica. Esse escudo de proteção térmica foi um dos pontos que mais chamaram a atenção quando a Artemis 1 retornou. A nave voou sem tripulação e quando ela ameaçou, viram vários buracos ali no escudo em que esse material ele se soltou. E aí isso diminui, né, a proteção que ele pode oferecer. Inclusive chegou ao ponto de alguns parafusos que fazem a fixação desse escudo na estrutura, na célula da nave, se fundirem de tão intenso que foi o calor. Então esse foi um dos pontos mais supervisionados aí nas atualizações da nave. Sim, até ela voar tem coisas que ficam defasadas, mas é aquilo, para você poder atualizar você precisa testar muita coisa em situação real. Por que a SpaceX, por exemplo, desenvolve, e essa é uma filosofia que está entrando em outros ramos do New Space, na China, inclusive. Por que a SpaceX desenvolve as coisas, entre aspas, tão rápido? Porque eles têm dinheiro para queimar, então eles constroem as coisas conforme o projeto que eles têm e colocam em condições de operação até a falha. Então os engenheiros levantam dados de um monte de coisas ali do projeto que eles não saberiam de outro jeito. Enquanto num projeto tradicional, os engenheiros ficariam 8, 10 anos projetando realmente o foguete para ir construir um protótipo e fazer um teste grande em que tentam lançar realmente uma carga simulada para o espaço. A SpaceX já não faz isso. Quando eles chegam ao ponto de fazer um voo operacional, como foi o caso do Falcon Heavy uns 10 anos atrás, foi realmente um sucesso muito grande, porque quase tudo que poderia ter dado errado ali já tinha dado errado em testes menores. Então, é o caso agora da Starship. O foguete está realmente pronto? Pode alguém entrar naquela nave que deve ser tripulada? Não. Ele é basicamente a carcaça ali com os sistemas principais, mas não tem nenhum sistema de apoio à vida, tem sistemas ali de utilidade para o lançamento de satélites, por exemplo, que estão começando a ser testados agora. Então, a cada voo eles avançam um pouco mais. E aí, é por isso que se desenvolve tão rápido. Essa filosofia não foi adotada pelas empresas que fizeram o SLS. Então, o Legacy Space, que são as empresas que trabalham no setor espacial há muitas décadas, e especialmente nos Estados Unidos, elas participaram de parcerias com o governo desde a época da corrida espacial, muitas delas, elas têm preferência por trabalhar dessa forma. Num mundo onde as coisas mudam mais rápido, não necessariamente isso pode ser o melhor caminho. Mas aí a gente já entra num papo mais de administração da coisa do que de engenharia realmente. Muito bem, meus caros, esse foi o plantão Fofocas pra vocês. De vez em quando a gente pode aparecer com um desse aqui, tá? Já que às vezes o Jornal Fofocas não tá acontecendo, e geralmente o Jornal Fofocas é uma vez por mês quando ele acontece, né? E lá nos primórdios do podcast a gente fazia o Jornal Fofocas aqui no começo, mas essa é uma notícia que é interessante a gente dar atenção e trazer a informação pra vocês, até porque se tivesse sido lançado, aí eu acho que a gente poderia ter uma abordagem diferente ao assunto. Mas como foi cancelado, a gente já traz aí a notícia para vocês. Vocês vão estar ouvindo uma semana depois do que aconteceu? Sim, mas eu acredito que muita gente não vai estar por dentro, não vai estar sabendo. Beleza? Vamos então ao nosso papo sobre possessão alienígena. Pérez e Zanfretta, quando o contato invade a mente. Hoje vamos explorar um território da ufologia que é tão fascinante quanto assustador. Não falaremos apenas de avistamentos no céu ou encontros físicos. Vamos nos aprofundar
naqueles momentos em que o contato parece ir além, invadindo a própria mente, a própria voz, o próprio ser da testemunha. Sabe aquele frio na espinha que o filme Contatos Imediato de Quarto Grau nos trouxe com a ideia de uma invasão psíquica e manipulação da consciência? Pois bem, a realidade, em alguns casos, parece ter imitado a ficção de formas perturbadoras. O que vocês estão prestes a ouvir são as histórias de dois homens comuns, um jovem piloto no México e um vigilante noturno na Itália, cujas vidas foram viradas de cabeça para baixo por encontros que sugerem uma forma de possessão alienígena. Um foi transformado em um microfone humano para uma mensagem de outro mundo, e o outro, em seu depoimento sob hipnose, parecia ser habitado por uma entidade que falava através dele. Estamos realmente no controle da nossa própria realidade? Vamos desvendar os fatos das testemunhas e as teorias por trás dos enigmáticos casos de Rafael Pérez e Pierre Fortunato Zanfretta. Fiquem ligados, porque este contato vai além de qualquer imaginação. Vamos começar contando a história de um jovem chamado Rafael Pérez. Para entender a magnitude do que aconteceu, vamos situar primeiro o nosso protagonista e o ambiente dessa época, né? Essa história aconteceu em 1976, no México. E a gente está falando especificamente da Escola de Aviação Mexicana, onde um jovem estudante chamado Rafael Pérez, de apenas 23 anos, ele estava dando os primeiros passos na carreira como aviador. O Rafael, ele era, segundo o instrutor dele, o capitão Miguel Bataneiro, um aluno modelo. Ele tinha boas notas, ele era um cara sério e não era conhecido por mentiras ou por brincadeiras. Ele tinha, com apenas 53 horas de voo registradas até a manhã de 21 de junho de 76, ele era considerado um iniciante e conhecedor apenas das regras básicas da aeronáutica. Naquele dia, o Rafael, né, no dia 21 de junho de 76, ele deveria fazer um voo local, um voo de rotina, para Chimalhuacán, uma área de treinamento de Texcoco, no México. Ele embarcou em um Cessna 150 de prefixo XBZOX, uma aeronave pequena feita para 2 ocupantes, sem sistemas auxiliares como o VR ou ADF. O que é isso, Eduardo? Esses sistemas são de navegação, tá? O ADF e o VOR, eles indicam a direção e a distância até uma estação que você seleciona ali via rádio, né? Então, você sintoniza uma frequência no rádio e a estação que está transmitindo sinais naquela frequência é a estação que os seus instrumentos vão apontar, digamos assim. Ô Du, para situar bem a situação então, a gente tem aí um rapaz de 23 anos, tinha só 53 horas de voo, ia fazer um voo de rotina, que era praticamente uma linha reta ali que ele tinha que ir. Ele estava pilotando esse avião, Cessna 150, sem esses sistemas auxiliares. Como que esse jovem piloto, com tão pouco tempo de experiência, com conhecimento básico de aeronáutica, num avião desse, como é que ele deveria se orientar ali? Era com outros equipamentos? Era uma coisa difícil demais para ele? Assim, esse é um tipo de avião muito simples, ele é muito utilizado aí por treinamentos, aeroclubes, enfim, pilotos privados também, gente aí que tem uma grana e compra e tal. É o Corsa da autoescola. É tipo isso, é tipo o carrinho da autoescola. Só que assim, esse modelo especificamente, o 150, ele já não é produzido já há muito tempo, foi substituído por um modelo semelhante. Inclusive, essa substituição foi nos anos 70, então
já faz tempo, mas aviões desse tipo são muito usados por aeroclubes aí para cursos de pilotos e tal. Como que ele se orientaria? Primeiro, pelo que eu entendo aqui do contexto, ele tinha um bom reconhecimento visual da área, né? Então ele conhecia. Até porque é muito difícil um piloto com uma experiência tão pequena fazer um voo desses sem isso. Então, muito provavelmente ele já fazia esse voo nas instruções dele ali com um instrutor, né? Então ele já conhecia a área, já estava habituado. E aí ele tem outros instrumentos para navegar, né? Por exemplo, a bússola, além das referências visuais, teria ali o plano de voo que foi feito em cima de mapas e cartas aeronáuticas para ele poder justamente se orientar. E também é interessante notar o momento. Foi de manhã, então ele teria boa visibilidade aí da região, ao contrário do que seria de um voo noturno, ou então ele não faria esse voo em condições meteorológicas muito complicadas. Talvez tivesse uma camada aí de nuvens que impedisse a visibilidade dele em alguma situação, ele optaria por não fazer. Então eu entendo que ele tinha essas características, né, de orientação aí, embora a gente saiba que ele não tinha realmente uma carta de navegação ou um plano de voo com ele. Ele não carregava isso, mas certamente ele fez isso, né? Teve um planejamento em solo antes, né? Sim. Mas também é aquilo, a própria autonomia da aeronave não impede que ele vá tão longe assim. Então, esse voo aí a gente sabe que deveria durar entre 1 hora e 1h30. Bom, o clima estava nublado, né, com a neblina, mas nada que justificasse o que viria a seguir. Rafael decolou às 8h25 da manhã. O que era para ser uma prática rotineira ia se transformar em um dos maiores enigmas da ufologia. E é curioso que, assim, né, a gente tem um dos maiores enigmas da ufologia, mas a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, nunca ouviu falar dessa história, né? E eu fico pensando se às vezes o caso que a gente pensa aqui, que é o, nossa, meu Deus, o maior caso da história da ufologia, só é o maior caso da história da ufologia aqui. Talvez em outro país seja outro, mas segue o jogo. O capitão bataneiro da escola, ele percebeu que 2 horas haviam se passado sem notícias do avião do Rafael. Preocupado com um possível acidente, ele ordenou que vários aviões pequenos fossem em busca do aluno. Pouco depois, né, 11h15 da manhã, uma ligação de longa distância abalaria todos os seus pressupostos. Era o capitão Ortiz Lara, chefe dos pilotos da escola, que estava no aeroporto de Acapulco. O avião XBZOX, que não deveria estar ali, estava prestes a pousar. Rafael Pérez, o aluno iniciante, estava a mais de 300 quilômetros de seu destino original. Como? E mais intrigante ainda, por quê? Então, o cara ia fazer um voo que era de 1 hora a 1h30. Ele ia para Chimalhuacán, numa área de treinamento no estado de Texcoco, no México. Só que ele foi para Acapulco, a 300 quilômetros de distância do lugar de onde ele deveria estar. E o capitão ficou sabendo disso, porque o capitão bataneiro, né, o professor dele, ficou sabendo disso porque o chefe dos pilotos da escola estava em Acapulco e percebeu que o aluno da escola dele estava lá também, sobrevoando. Estranho. Então ele estava num local que não deveria, né? 3 horas aí de voo, tá dentro do tempo da aeronave, tá? Ela tem uma autonomia de aproximadamente 4 horas, com um teto aí de 4.300 metros. Eu ia fazer esse comentário aquela hora, acabei não fazendo. Não é uma aeronave que voa assim tão alto, né? Tá ali na faixa de voo desse tipo de aeronave, na faixa de altitude desse tipo de aeronave, mas tipo, ela não alcança a altitude de um voo de cruzeiro, de um avião de linha aí, né, de longo alcance, etc. Até porque ela não tem pressurização para isso. Só que já tinha se passado, o voo era para ser de 1 hora a 1h30, né? Sim. O capitão, ele percebeu, chamou a atenção que o cara não tinha chegado, já tinha passado 2 horas. E passou mais um tempo ainda, então assim, já tinha passado bastante tempo, mas ainda estava dentro do período de autonomia do avião.
E aí a narrativa do que aconteceu com o Pérez se resume em 2 partes, que ele mesmo se lembra e o que os controles de tráfego aéreo e testemunhas ouviram e presenciaram. A disjunção entre essas 2 realidades é o que torna esse caso tão intrigante e, numa versão específica, tão aterrorizante. Segundo o próprio piloto, no depoimento dele, às 8h35 da manhã, ele decolou às 8h25, né? Então poucos minutos depois, ele percebeu que havia se desviado da rota. Tentou virar à esquerda, mas os controles não respondiam. Eles estavam travados na posição de ascensão da aeronave. E aí os instrumentos, né, os relógios ali, começaram a girar sem controle. A bússola também começou a girar muito rapidamente e todos os instrumentos enlouqueceram. E ele entrou em uma nuvem muito densa e começou a subir, perdendo toda a visibilidade. Ele tentou contatar a Torre do México na frequência 118.1 MHz por 2 minutos, não teve resposta. Mudou para 121.5, que é uma frequência de emergência. Fez aquelas chamadas de Mayday e pam pam pam, mas ninguém respondeu. E quando ele olhou para a bússola e os instrumentos, ele percebeu que o altímetro era o único instrumento que parecia funcionar bem, e a última leitura foi de aproximadamente 10 mil pés. O teto da aeronave é de 14 mil pés, o que dá uns 4.300 metros. Só para vocês terem uma noção. E aí, do relato dele, né? Aspas, desde então, não me lembro de nada, apenas senti que estava com sono e estava prestes a adormecer. Então aconteceu tudo isso com ele, ele se sentiu sonolento e não se lembra mais de nada, até o momento em que ele recuperou a consciência sobre mar aberto a 7 mil pés. Ele estava desorientado, pegou o microfone e chamou estudante 82 para qualquer estação que me escute. Imediatamente ele recebeu a resposta da Torre de Acapulco, e a partir daí a história fica mais bizarra, porque a torre recebeu, né, de mensagem não foi um piloto confuso, e sim uma entidade que estava transmitindo a mensagem. O controlador Carlos Dretti, que estava na Torre de Acapulco, relatou que por volta das 10h30 da manhã a aeronave fez contato na frequência 118.5, mas o que ele recebeu dessa aeronave não foi um pedido de ajuda. A voz no rádio, que mais tarde se identificaria como o piloto falando, mas não por sua própria vontade, palavras aí palavras que ele ouviu, essa voz solicitou uma frequência diferente, porque a mensagem era muito longa. Então, para eles não ficarem ocupando aquela frequência que poderia ser utilizada por outra aeronave, passaram outra frequência para ele. E foi atribuída, então, a frequência 123.45. E aí a verdade se revelou. A voz afirmou que o piloto estava sob efeito hipnótico e que estava sendo usado como um meio de transmissão. Esses aí são termos utilizados por essa voz, né? Sim, sim. O controlador disse: ele disse que a pessoa que fala é de outro planeta. Venho em paz, não quero prejudicar o piloto ou qualquer outra pessoa. E ele continuou a transmitir uma série de fantasias por cerca de 45 minutos. Isso é o que o Dretti falou, o controlador. E essas fantasias que ele disse, na verdade, eram uma mensagem para a humanidade, que essa entidade que estava no controle do corpo do Rafael estava passando via rádio. O que se seguiu foi uma transmissão que durou cerca de 40 a 45 minutos, com o controlador Carlos Dretti atuando como o principal ouvinte, juntamente com outras testemunhas atônitas na torre. A voz que falava através de Rafael, descrita por Dretti como completamente metálica, como um robô, em espanhol normal, mas um tanto lento, sem sotaque de qualquer tipo, revelou detalhes perturbadores e enigmáticos.
O ser afirmava ser de outro planeta e que estavam usando Rafael como um microfone, um instrumento, uma vez que ele estava em estado hipnótico e inconsciente. A mensagem central era uma crítica severa à humanidade. Nos fez ver que éramos uma civilização inferior e que não estávamos sozinhos no universo, que havia muitas outras civilizações fisicamente semelhantes a nós, mas mentalmente muito mais desenvolvidas. Ele também disse que estávamos perto de uma catástrofe global e que somos os únicos seres do universo que têm uma mente autodestrutiva e que, ao contrário, eles eram positivos e criativos, que tinham o poder de aniquilar em um instante todos os nossos aparelhos modernos e armas atômicas. Ou seja, eles nos classificaram como o pior do que pode estar vivo no universo. Então, se apresentaram como pobres terráqueos, mas nós os ajudaremos quando chegar a hora. Somos super bons. Existem algumas histórias, algumas ideias, interpretações que enxergam a Terra como um planeta prisão, né? E essa, eu nem vou entrar muito profundamente nessa questão de planeta prisão, mas se você acompanha algumas teorias da conspiração, ou mesmo que misturam com ufologia e tal, tem várias interpretações diferentes onde se diz que esse planeta aqui é uma prisão e nós somos os prisioneiros. E essa afirmação de que nós somos os piores habitantes do universo, ela meio que liga com essa história de planeta prisão, né? E sugerindo que a Terra seria um local de exílio para as piores almas do cosmos. Eles se apresentaram como salvadores em potencial, prontos para intervir para salvar a humanidade quando chegasse a hora. Eu me pergunto, porque ao mesmo tempo que você tem histórias de supostos seres alienígenas que são muito violentas, que as pessoas até morrem, tem vítimas ou ataques muito assustadores e tudo mais, ao mesmo tempo você tem histórias de curas, sempre esse papo, né, de que, olha, cuidem do ambiente, vocês estão destruindo o seu planeta, nós estamos aqui para proteger, nós estamos aqui para ajudar. Mas a gente tá seguindo nosso rumo, né? Não parece ter algo intervindo muito para evitar os rumos que a humanidade tá tomando. Todo mundo sabe que eu particularmente gosto muito das interpretações das ideias do Vallée e que estão sendo mais aprofundadas pelo Steve Mera e pelo Nathaniel Gillis, que são dois pesquisadores, um britânico e um americano, com os quais eu tenho tido muito contato, conversado muito.
Isso aí me parece muito, sabe, tipo, a ideia do... Eu vou implantar uma ideia na cabeça deles, vou passar uma mensagem pra confundir, sabe? De um lado eu faço uma coisa, do outro faço outra, eu ataco por aqui, eu sou agressivo por aqui. Agora por aqui eu venho, trago uma mensagem de paz, uma mensagem de proteção e tudo mais. Essas mensagens de que o mundo, nós estamos destruindo o nosso mundo, elas existem desde o começo da ufologia. Pra mim isso aí acaba sendo mais... Se a gente comprar a história e considerar que foi assim mesmo que aconteceu, me parece mais uma construção de uma narrativa, né? Uma palavra que tá na moda. Uma coisa que a gente já viu muitos debates é que assim, o contato desses seres é benevolente. Algumas conversas que a gente já teve dentro do grupo de apoiador, a gente já chegou meio que na conclusão que assim, cara, nada que chega na surdina, se escondendo, se fazendo de outra coisa e cheio de segredo, é muito benevolente. E sem ter o consentimento, né? E principalmente sem ter consentimento. Então, na história... Exatamente. Nessa história do Pérez, pô, o cara tava num voo comum e tal, e aí você tem essa suposta possessão, né, de uma criatura sobre ele para deixar uma mensagem pro mundo, né? E eu acho que a gente começa a ver essa parte do estudo do Nathaniel Gillis, né, do Steve Mera, de que não é tão benéfico assim, né? E hoje a gente tem o Rony também aqui no Brasil fazendo um estudo mais semelhante a isso, e vai em contrapartida de muita opinião. Tem muita gente que não gosta dessa opinião, né? E a gente tá trazendo a informação para vocês, mas soa muito como algo ardiloso, como algo que tá trazendo uma mensagem, tipo, olha, eu sou um amiguinho, eu sou legal de vocês, eu quero ser amigo de vocês, a gente não vai te machucar. E aí, se você começa a casar com as questões de que a gente vem entendendo de que se você permitir o contato, eles vão conseguir chegar mais perto, eles vão conseguir ter mais poder sobre a sua vida, você meio que chegar uma conversa ali de, ó, a gente é legal, deixa a gente guiar vocês, e aí tá pedindo permissão. E se você permite que ele se aproxime, e aí é a hora que toma conta. Então, não soa como algo benéfico pra mim, nem um pouco. Tipo, a mensagem é essa, mas não soa como algo benéfico pra mim, nem um pouco. E aí você começa meio que até a começar a pensar e entender que a maioria desses contatos diretos que vem com uma mensagem benéfica de que cuide do planeta, busquem conhecimento e tudo mais, né? Você começa a pensar, fala, peraí, tá querendo ser muito amiguinho, uma coisa que tá querendo ficar se escondendo nas sombras, que tá querendo entrar na minha mente sem a minha permissão. Isso não é legal. Quando a esmola é demais, o ufólogo desconfia. É bem isso. Então, a minha interpretação é que quando chega dessa maneira, né, sem consentimento, sem nada, não é nem um pouco benéfico. Nem um pouco. E a mensagem, a forma como a mensagem vem, e vocês, né, ouviram essa mensagem, e tem essa mensagem na íntegra, tá, gente? O áudio Estão ouvindo, né? Estão ouvindo. A gente tá colocando algumas coisas aqui pra vocês, mas tem essa mensagem na íntegra, na internet. A forma como é falado é estranho. Mas tem os pormenores disso aí, várias outras opiniões. Mas vamos partir do ponto de que, sim, o Rafael Pérez sofreu ali uma possessão. E é muito louco isso aí, né, cara? Porque, por exemplo, esse fenômeno de uma voz falar no corpo de uma outra pessoa e ser entendido ou ser aceito como aquela voz não é a pessoa falando, é uma outra coisa falando, usando a voz dela, isso você vai encontrar na demonologia, em exorcismos, possessão. Isso você vai encontrar em relatos no espiritismo associados, então algo relacionado a um espírito falando pela pessoa,
se você vai na demonologia, um demônio. E aqui isso se apresentou como um ser de outro planeta. Muitas vezes a gente pensa assim, né? É a nossa interpretação, né? Nós interpretamos de tal forma. Mas, se você for estudar casos de possessão demoníaca, por exemplo, você vai ver relatos feitos por padres exorcistas, pessoas que presenciaram e tudo mais, falando onde aquela entidade se apresenta como um demônio. Ela fala que ela é aquilo. No espiritismo, você vai ter um médium que vai incorporar um espírito e aquele espírito fala, eu sou o fulano, falando através do médium. Na Umbanda, você vai ter uma pessoa que vai incorporar uma entidade da Umbanda e ela vai falar qual entidade que ela é. Eles estão se apresentando. Essas entidades, elas se apresentam nesses momentos. E aqui nesse caso, seja lá o que tomou posse do menino ali, se apresentou como alienígena. Só que a dinâmica é a mesma. É uma voz falando através do corpo de uma outra pessoa que se apresenta como algo diferente. Não é a pessoa que tá ali. E a gente vai pelo que eles estão dizendo. Mas a dinâmica é a mesma. Eu deixo aberta a possibilidade. Eu, particularmente, não quero dizer que ninguém tem que pensar igual eu. Mas eu deixo aberta a possibilidade de que sejam nomes diferentes, máscaras diferentes se apresentando para determinados contextos ali. Máscaras diferentes de uma mesma coisa. Vamos por partes aí. Primeiro, vamos considerar que, pelo argumento, né, pela conversa, vamos considerar que isso é verdade. O que quer que tenha tomado controle do Rafael, eu ia falar o que quer que tenha tomado o controle do piloto, mas aí parece que tinha um copiloto com ele, o controle da aeronave, não. O que quer que tenha controlado o Rafael durante aqueles 45 minutos, provavelmente um pouco mais, porque até ele fazer contato, enfim. Pensa no seguinte, eles já falaram aí, tem alguma coisa que tá chegando na surdina, escondendo as coisas. Isso até é uma coisa que eu falei já em encontros de ufologia, quando surge aquele debate se são benéficos ou se são maléficos, ou se é um pouco de cada, se tem apenas uma origem com uma intenção, se são múltiplas origens com múltiplas intenções. A questão é a seguinte, tem alguém que está entrando na sua casa sem avisar, sem pedir permissão, pode estar trazendo mais pessoas, está trazendo coisas nos bolsos, na mochila, que não diz o que são e você sabe que tem coisa ali, pode ser que seja perigosa. Essa pessoa que está entrando na sua casa desse jeito, você vê isso com bons olhos, sabe? Você não vê risco nisso, você fica de boa, você deixa, você acha que é algo bom, você se sente ameaçado, é a mesma coisa. Existe isso acontecendo numa escala muito maior, né? Numa escala extraplanetária. Se isso foi verdade. E aí a gente chega na outra parte, que é, eu não consigo acreditar que isso aqui foi verdade. Porque realmente não tem nada aqui que me mostre que houve alguma coisa real aqui. Digo isso, eu disse isso em um evento sobre contatados e abduzidos muitos anos atrás, que foi, acho que eu contei já em um evento que eu quase saí sob violência. Pô, essas mensagens aí na época da Guerra Fria eram especialmente sobre o perigo da guerra. Depois passou a ser uma mensagem mais ligada ao meio ambiente. Hoje ela permanece sendo meio ambiente e falam também sobre cuidado com a tecnologia. Sempre são assuntos que estão na mídia. E nunca existe uma informação verdadeiramente útil, sabe? Olha, vocês precisam cuidar do meio ambiente. Pô, sério? Eu não sabia. Né? Vocês precisam cuidar... Como? O que eu posso usar no lugar dos combustíveis fósseis que vai ser economicamente viável? Porque a gente usa isso porque é mais barato. Não é porque a indústria não sei o que. Cara, a gente recicla latinha de alumínio porque é mais barato reciclar do que extrair a bauxita e fazer alumínio novo. Então é uma questão econômica. Então, a partir do momento que eles apresentarem para nós, por exemplo, uma molécula que nós sejamos capazes de sintetizar com a ajuda deles, talvez, e aí nós possamos substituir isso na nossa geração de energia, a gente vai parar de usar combustíveis fósseis e a gente vai parar de fazer mal para o planeta. A partir do momento que apresentarem soluções mais palpáveis para a gente, aí sim vai ser uma ajuda. Chegar e falar, você tem que tomar cuidado com isso aí, hein, cara? Eu sei,
Tem que ver essa questão aí, tá ok? Tem que ver isso daí, tá ok? Você que tem que ver, porque eu não tenho nada a ver com isso daí. Sabe, isso não ajuda e não faz sentido uma mensagem dessas. Outra coisa, se isso se dá por meio de algo que nós, ou pelo menos alguns de nós, chamam de mediunidade, e a mediunidade ela se manifesta aleatoriamente nas pessoas, convém acreditar que, ou melhor, convém inferir que existem líderes mundiais, ou pelo menos existiram líderes mundiais nas últimas décadas, com características mediúnicas. Alguém ali era sujeito a algum tipo de mediunidade. Talvez algum tipo de mediunidade que permitisse esse contato. Se partir do pressuposto que depende de ter mediunidade para isso, né? Justamente, considerando que precisa. Se não precisar, você abre mais ainda as possibilidades. Mas considerando que isso é verdade, não teria sido muito mais útil ter entrado em contato com esta pessoa que realmente tinha o poder de fazer alguma coisa? E não com, perdão, tá? Mas com o Rafael, um piloto iniciante no interior do México e que falou um monte de coisas que todo mundo achou estranho numa situação totalmente esquisita, que é altamente questionável e até hoje a gente tá aqui tentando entender se foi verdade ou não. É igual o caso da Escola Ariel, né, velho? Tipo, se eles deram mais ou menos a mesma mensagem, né? Você tem que cuidar melhor do seu planeta. Como? Por que eles foram falar aquilo como e por que foram falar aquilo pra um monte de crianças no Zimbábue, sabe? Assim, eu entendo ali que a Escola Ariel tinha sobrinhos de diplomatas e tal, e crianças que poderiam crescer e posteriormente ter uma influência, mas aí que tá, se a ideia é chegar em pessoas de influência, existem lugares muito mais interessantes para você fazer para você passar uma mensagem dessas. Claro. Virgínia, por exemplo, influencer. Sim. Hoje o negócio é você contratar um Instagrammer. Bota o Vini Júnior pra ser possuído lá, falando no Instagram dela e pronto. Putz, imagina, cara. Sei lá, eu não consigo acreditar. Não existe nada que me leve à conclusão de que essa história aqui é verdadeira. Por que ele fez isso? Ele não tem motivo pra mentir. Cara, fulano não tem motivo pra mentir. Isso não é argumento. Eu tenho um monte de motivo pra mentir, velho. Eu também. A questão é, você não tem como dizer objetivamente que uma pessoa não tem motivo pra mentir. O motivo pode ser, eu quero. Por que eu faria isso? Foda-se, não sei, mas eu quero fazer. E ela fez. Até pelo fato do seguinte, a gente não tem um background da história dele. Então, assim, como que é a vida desse cão? Como era a vida dele, né? Com certeza deve ter mais estudo em cima disso, desse caso, deve ter ufólogo, como a gente tem aqui no Brasil vários ufólogos que pegam um caso ali, estuda ele até acabar, né, até não ter mais de onde tirar a informação desse caso. Não acaba nunca. E quando parece que não vai tirar mais informação, continua tirando. Mas assim, a gente não tem as informações de como que era a vida do Rafael, o que vem depois, o que acontece depois, quais são os desdobramentos disso aí, né? Que nem, a mensagem, ela continua. O Dret dá uma questionada. Ele pegou e perguntou, ele falou, viu, então aparece pra nós, né? Aí a entidade falou, não, a gente não vai aparecer pra vocês porque certamente vocês atacariam a gente, porque vocês são muito destrutivos. Aí depois eles pegam e falam assim, vamos suspender a comunicação porque queremos que esta pessoa pouse em seu aeroporto sã e salva, não queremos causar nenhum dano a ele. Aí eles perguntam se eles viriam de novo. Aí não sabemos quando, muito em breve ou talvez nunca, porque o tempo não é um fator para nós. Nós levamos o tempo em consideração para nós. O tempo não existe, muito em breve ou talvez nunca, e vocês aprenderão sobre nossa presença novamente um dia. Então, assim, depois de 40 minutos de transmissão, essa voz metálica cessou, o Rafael Pérez volta a si, né, e leva o avião até o aeroporto, consegue pousar isso aí. Alguns dizem que ele estava desorientado, né, nos relatos, tal, diz que ele estava confuso, desorientado, estava apavorado, sem memória, ele não lembrava
realmente como que o avião saiu de um lugar e foi parar no outro. Então, assim, os pontos que são intrigantes nessa história é isso. Tem uma outra situação ali. Esse ponto da história, ele funciona tanto pro cético quanto pro believer. O Carlos Dretsch, ele falava alemão e ele decidiu testar uma afirmação que aquela entidade teria feito, que poderia se comunicar em qualquer idioma. Então ele fez perguntas em alemão. A resposta veio, dando a entender que o Rafael, ou seja lá o que for, entendeu a pergunta em alemão. Só que a resposta veio em inglês, não em espanhol nem em alemão, demonstrando que estava compreendendo alemão, mas que podia se comunicar em inglês, né? Então, para algumas pessoas foi assim, o cara não sabia inglês, alemão, ele sabia inglês, então ele falou inglês. Aí os outros falam, tá, mas como é que ele entendeu a pergunta, se ele não sabia alemão? E isso aqui é um ponto que fica no ar, talvez seja, partindo do pressuposto que isso aqui aconteceu mesmo, né? É a questão mais complicada, talvez, além da... Eu não sei, o Eduardo que pode me falar a questão do tempo de voo, né? Se teve algum lance relacionado a missing time e tal. A impressão que dá é que não, né? Ele só pegou uma outra direção ali. Justamente, ele percebeu que saiu da rota, mas assim, de tempo de voo e posição, tinha nada fora do que a aeronave seria capaz de fazer, tá? Então isso não é estranho. O que pode ser interessante aí a gente notar é justamente essa questão psicológica dele, porque um piloto que passa por isso, especialmente um piloto iniciante, ele vai ter que passar por uma avaliação psicológica e pode até perder o brevet, a depender da situação, ou pelo menos ter o brevet suspenso temporariamente. O que vocês acharam do áudio? Cara, eu ouvi o áudio, eu achei bem assim, não parece diferente, sabe? Eu não tenho a sensação de uma voz metálica. Porque, primeiro, é rádio, então muito difícil de você... A qualidade é muito ruim também, né? É, muito difícil de você identificar isso aí. Então, vamos lá, né? Vamos puxar o cético aqui agora. A partir do momento que começa a transmissão, o Dretsch, ele afirma que a voz era realmente metálica. Mas no áudio, você ouve, não parece efetivamente uma voz metálica. Parece uma pessoa falando espanhol em alto e bom som. Aí entra aquele processo que a gente sabe que na psicologia começa a funcionar. A pessoa vai, pega e fala, aqui não é mais o Rafael, aqui é uma outra entidade alienígena tal, e falando de uma maneira diferente. Uma coisinha que o cara faz na voz, tipo eu, hoje que tô rouco. Uma coisinha que ele faz na voz, ele imita, né? Ele pode imitar a voz, ele fala pausado, ele pode mudar a voz de um monte de jeito e no rádio vai parecer metálico, né? Vai ter essa sensação. Então, é muito questionável esse detalhe do metálico. Pra mim, o ponto estranho nessa história é essa questão do inglês, é realmente uma coisa estranha na história. Inglês e alemão, né? Que se for real essa parte da história, a pergunta foi em alemão. Exato. E a questão de que, assim, o menino tava ali num voo comum e tal, bem aquilo, tipo, por que ele faria isso? A gente fala, pode mentir e tal, mas fica aquela pontinha, mas, pô, por que esse moleque fez isso? E depois, por que não teve mais? Por que isso nunca mais aconteceu? São alguns pontos ali que você fica meio que inculcado. Queira ou não, isso aí ia prejudicar a carreira dele, né? Exato, mas assim... Se conta que ele era um cara sério, tava ali estudando aquilo com intenção de seguir carreira como piloto. Tá? Mas o áudio, toda a história, ela é bem, bem, bem questionável. Muito, muito questionável. Extremamente questionável. O áudio não me chama muita atenção também. Assim como vários casos na ufologia, esse caso continua considerado no México, pelo menos, um caso em aberto. Você tem aquelas pessoas que defendem que ele é uma fraude e as pessoas que defendem que é um caso real. Como em 100% dos casos da ufologia. Saltamos agora para a Itália.
2 anos depois do incidente com Rafael Pérez, para outra história que desafia a compreensão e nos leva a questionar os limites da intervenção externa. Na noite fria de 6 de dezembro de 1978, o metronote, vigilante noturno, Pier Fortunato Zanfretta, de 26 anos, realizava sua rotina de inspeção em Torriglia, uma pequena cidade nos arredores de Gênova. Funcionário da empresa de segurança Val Bisagno, Zanfretta dirigia sozinho por uma área montanhosa, deshabitada e escura, em meio às encostas da Ligúria. O relógio marcava por volta de 11h30 da noite. Zanfretta se aproximava da Villa Casa Nostra, uma casa de veraneio que estava desocupada, quando notou algo estranho. As luzes da propriedade estavam acesas. Desconfiado de uma invasão ou arrombamento, desceu do carro com a lanterna em punho para investigar. Foi nesse momento que o mundo de Zanfretta virou do avesso. Ao se aproximar da casa, Pierre notou uma luz intensa por trás da construção. Ao circular a propriedade para verificar a origem da luz, se deparou com algo que desafiava a lógica. Uma enorme estrutura em forma de cúpula de ovo, com cerca de 10 metros de altura, emanando uma luminosidade amarelada. Mas o que chocou não foi apenas o objeto, e sim a criatura que estava diante dele. Um ser com cerca de 3 metros de altura, de pele esverdeada e enrugada, olhos amarelos triangulares, vestindo um traje metálico que exalava um cheiro fortíssimo, parecido com enxofre. Zanfretta, em pânico, tentou sacar sua pistola, mas afirmou que a criatura emitiu uma luz intensa que o paralisou. Ele mal teve tempo de correr de volta para o carro. Enquanto isso, na central da empresa de segurança, outros guardas tentavam contato com ele por rádio. O que ouviram foi assustador. Zanfretta gritava, apavorado, repetindo: "Non sono uomini, non sono uomini." Eles não são homens, antes de cortar o sinal abruptamente. Durante os 10 minutos seguintes, o rádio ficou mudo. Quando uma patrulha da empresa chegou ao local, não havia sinal dele. Seu veículo estava estacionado com a porta aberta e os faróis acesos. Apenas cerca de 1h15 depois, ele foi encontrado a mais de 2 quilômetros de distância, em estado de choque profundo, molhado pela neve e desorientado, sem saber como havia ido parar ali. Ele relatou uma dor intensa na nuca, como se algo o tivesse forçado a ficar inconsciente. Nos dias seguintes, foi submetido a exames clínicos e psicológicos, mas nenhum problema mental foi identificado. No local do incidente, foram encontrados vestígios físicos curiosos. Impressões no solo em forma de ferradura, com cerca de 2 metros de diâmetro, marcas de queimadura na vegetação, queda de energia elétrica temporária nas redondezas, e houve também o testemunho de pelo menos 52 pessoas, entre moradores e outros vigilantes, que relataram luzes não convencionais no céu naquela noite. Dias depois, sob hipnose regressiva conduzida por médicos italianos e sessões filmadas, Zanfretta revelou detalhes impressionantes. Ele teria sido levado para dentro de uma nave e examinado por diversos seres semelhantes ao primeiro que viu. A bordo, foi informado que os seres eram de Titânia, um planeta da terceira galáxia. Disseram que estavam observando a Terra há muito tempo e se preparavam para fazer contato público no futuro. O que mais chama a atenção se alinha com o nosso tema de possessão alienígena. É o que aconteceu durante essa regressão. Sua voz mudava de tom e ritmo. Em certos momentos, falava como se a entidade estivesse se expressando através dele. Não era a voz de Zanfretta recontando uma memória, mas uma voz diferente, com cadência e entonação alheias, como se um ser estivesse se manifestando através dele, no auge de sua vulnerabilidade hipnótica. Nos 3 anos seguintes, Zanfretta relatou pelo menos 11 episódios semelhantes.
Em alguns deles, foi novamente encontrado desacordado em locais afastados. Testemunhas alegaram ter visto luzes e vultos no local. Em uma das ocasiões, o carro que ele dirigia foi cercado por uma névoa artificial e sumiu por mais de 30 minutos. Em outro episódio, os alienígenas lhe teriam entregue um objeto metálico com propriedades desconhecidas que Zanfretta teria escondido por medo das consequências. É muito legal a história, né, de ouvir. Caso classicão, né, de contato imediato com nave aterrissando e ser e tudo mais, né? Vai pegando vários elementos de várias histórias diferentes, né? Eu boto um pouquinho mais de pimenta ali, até mais do que o caso do Rafael, tá? Eu acho que pode ser um caso de delírio, pode ser. Cara, esse episódio era bom pra gente estar com o professor Leonardo Martins aqui. É verdade. Porque é onde ele poderia entrar com a gente nessa questão de até que ponto a pessoa consegue criar isso na cabeça dele. Mas a gente sabe que é possível, né? Mas ao mesmo tempo você tem a regressão, né? Que por mais que a ciência nunca conseguiu determinar se é válido ou não a gente considerar uma regressão, porém, cara... Hipnose, né? A hipnose e tal. Porém, você ter a regressão é algo que dá um a mais ali, né? Na história dele. Sabe o que me lembrou nessa história dele, cara? A história do Cadu. Me lembrou muito a história do Cadu. Me lembrou muito a história do Cadu, que foi encontrado, caído, passou por regressão e a mesma coisa, sabe? Então, essa história, ela dá um pouco até mais de cagaço, de verdade, assim. Porque você não tem os elementos da história do Rafael, porque é muito, né, a história do Rafael é muito impressionante, porque o cara tava em voo, tem a gravação do áudio, 40 minutos e tal. E outra, né, não foi uma vez só, foram várias outras vezes. Isso aí que é bem, que pega um pouco aí. Essa história do caso Zanfretta, ela na Itália, ela não é considerada oficialmente, assim, tipo, uma fraude, mas também não é aceita como um evento comprovadamente real, né? Ela fica nesse espaço intermediário. Quem se interessa por ufologia na Itália, geralmente, esse é um dos casos clássicos de lá, teria considerado como... Pra gente, por exemplo, caso Vilas Boas, caso Maria Sintra, sabe? Casos que entraram, digamos, meio que pro cânone da ufologia brasileira. Esse é um caso considerado assim na Itália, mas ele não nunca teve nenhuma validação científica, né? O que fortalecia alguns pontos que fortaleciam o caso, né? Tipo, teve uma investigação policial real, né? O caso foi acompanhado pelos Carabinieri, né? A polícia italiana, que é algo muito raro na ufologia, e há registros oficiais de depoimentos das pessoas, dos colegas de trabalho que falaram com ele por rádio, que encontraram ele depois. Então você tem documentos da polícia italiana com os depoimentos dessas pessoas. Foi feito, como o Vinícius falou, uma hipnose regressiva, né? E durante ela foram realizadas várias sessões e em todas essas sessões era o mesmo relato, né? A história se manteve. Tem algumas testemunhas indiretas, né? Ninguém viu nave ou ser, mas tinha uns colegas de trabalho que relataram o estado de pânico, desorientação e as marcas físicas após o episódio. E algumas pessoas utilizam até o fato de uma ausência de ganho financeiro por parte do Zanfretta, né? Ele não ficou rico, não virou celebridade depois dessa história e nem explorou esse caso comercialmente durante muito tempo. E uma certa coerência narrativa, né? Que essa história foi se mantendo ao longo dos anos. O que pesa contra é a ausência de evidências físicas conclusivas, né? Esse objeto, por exemplo, nunca foi apresentado. A hipnose regressiva também, dentro da ciência, não é considerada ainda como uma prova irrefutável, né? E alertam também para uma possível influência psicológica, né? Algum possível distúrbio que ele poderia ter, distúrbios dissociativos, questões como essa.
E o fato de a Itália estar vivendo uma grande onda ufológica nos anos 70. Né? E esse assunto estava muito na mídia, então isso poderia ter influenciado o cara. Eu olho para esse caso assim, acho que não é talvez a melhor referência, porque, como eu falei, esse já é um caso que faz parte da tradição da ufologia da Itália, já é meio consolidado lá, tem um lugar dele. Mas eu comparo um pouco com o caso Cláudio, né? Que você tem policiais, tem um documento feito pela polícia, avistamento de criatura, não tem uma abdução necessariamente, assim como é o que dá a entender no caso dele, né? E o caso Cláudio ainda não ocupa um espaço como esse caso ocupa na Itália. Mas me lembra um pouco, sabe? E eu me coloco assim na seguinte questão. Eu ouço o caso Cláudio. Hoje em dia, eu considero o caso Cláudio como um caso real. Um caso ufológico real. Eu, particularmente. Porque você tem os depoimentos de vários policiais envolvidos ali. Mais de uma pessoa. Meio que um avistamento em massa, uma experiência em massa ali e tal. Se eu considero o caso Cláudio, eu dou esse crédito pra ele, o benefício da dúvida, né? Por que não fazer com esse? Até pelo fato, que nem como eu falei, eu lembrei muito do caso do Cadu. Cara, a gente conheceu o Cadu lá na ETXP. É muito doido você conversar com alguém que passou por uma experiência dessa e você vê que a pessoa olha no teu olho e fala, então, aconteceu assim, assim, assim. E aí você olha pra pessoa, você não tem aquele mínimo de coisa pra você olhar pra pessoa e falar, cara, tá mentindo. Tá de sacanagem. Sabe, o Cadu almoçou com a gente, trocou ideia com a gente, e ele conta a história, você vê a veracidade no olho do cara, velho, sabe? Você vê a experiência no olho do cara. O que o Cadu viveu, realmente, a gente talvez nunca vai saber. Mas que ele passou por uma experiência, ele passou. Então, nesse caso do Zanfretta, eu coloco nessa caixinha um pouquinho mais forte aí de que alguma experiência esse cara passou também. Me deixa mais intrigado o caso do Zanfretta. E o caso da possessão, no caso dele, é porque essa voz falava durante as sessões de hipnose, né? Não, e outra, né, cara? Você não tem evidências ali que mostraram, mas você tem as evidências do dia, né? Então, tipo, marca de queimadura na vegetação, queda de energia, pelo menos 52 pessoas de testemunho. Então tem um bocado de coisa nesse caso. Eu acho que justamente essas evidências que tornariam o caso, pelo menos um caso de segundo grau, né, que é quando você tem ali evidências no local, ali, interferências no ambiente, até nas pessoas. Eu acho que isso, na minha interpretação, tá, vale muito mais do que a hipnose do cara, a possessão, entre aspas, ali, que o alienígena tomou controle dele, como aconteceu naquele filme do Contato de Quarto Grau. Talvez vire série, é de 2009 esse filme, já ficou lá atrás, agora os caras querem remexer nisso. Tudo só porque esse filme dá cagaço. Agora, hipnose, putz, velho, aí é complicado, porque não é uma questão de tipo, a ciência não bateu o martelo ainda, não, já foram feitas várias e várias pesquisas em cima disso, seja no tema ufológico, seja em outras temáticas, e a hipnose se mostra não confiável, tá? Não porque ela pode não recuperar todos os detalhes, não, é porque muito provavelmente serão criadas memórias ali que não são reais. A pessoa ela vai viver ali uma experiência que muito provavelmente não é aquilo que ela viveu anteriormente. E mesmo que viva, a própria memória ela pode acessar uma memória que já está alterada por algum fator. Eu considero essa história de hipnose regressiva altamente perigosa para essas investigações ufológicas, porque a partir do momento que a testemunha é submetida a uma hipnose, você pode descartar tudo que ela falar a partir daquele momento. Eu não desconfio que as pessoas que relatam isso realmente acreditam que viveram essas experiências. E de certa forma elas viveram, porque na hipnose você tem os sentimentos reais. É como se a pessoa realmente estivesse passando por aquilo. Mas não significa que realmente aconteceu da forma como ela tem aquela experiência. Então eu não duvido
da honestidade das pessoas ao relatar uma experiência desse tipo, mas o método não é confiável. Não existe absolutamente nada que nos aponte que ele possa ser. Pelo contrário, a gente tem várias e várias pesquisas aí que dizem que o que é relatado nessas sessões, isso com situações controladas. A pessoa foi acompanhada em determinada experiência, depois foi feita uma regressão e ela relata coisas diferentes. Mas o hipnotizador ali que está fazendo aquela sessão, aquele trabalho, ele precisa tomar cuidado para não sugerir e tal. Cara, isso é extremamente subjetivo. Até o tom de voz pode ser sugestionável. O simples fato de que a pessoa procura passar por uma hipnose regressiva porque ela viveu uma experiência desse tipo, já coloca ela numa possibilidade muito grande de relatar uma experiência dessa. Eu não tenho nenhuma amnésia lacunar, não passei por nenhuma experiência. Se eu fizer uma hipnose regressiva, eu considero que seja muito provável que eu possa relatar uma experiência de abdução, porque eu estou imerso nesse tipo de coisa, nesse tipo de conteúdo, nesse tema. E aí uma pessoa que já viveu, pensa no Zanfretta, o cara já viu isso, e ele vai fazer hipnose, muito provavelmente a mente dele vai criar uma experiência ali, entende? Então a gente não pode dizer que realmente ele tá se lembrando daquilo que ele viveu. Uma pergunta, se a pessoa, digamos, for the sake of argument, se uma pessoa passou por um sequestro, não vou nem falar abdução alienígena, um sequestro, e ela fizer uma hipnose regressiva, ela vai conseguir ter memórias daquele sequestro? Não tô falando da abdução alienígena, não, daquele sequestro. Você acha que ela vai conseguir ter alguma memória? No caso de algo efetivamente ter acontecido mesmo, sabe? Hipnose regressiva vai conseguir recuperar algo? Eu falo isso porque muitas vezes a hipnose regressiva, em caso de ufologia, ela é utilizada muito mais para corroborar, para validar a história do que para descobrir alguma coisa, às vezes. Sabe? Sim. Entende o que eu tô querendo dizer? Tipo, olha, na hipnose apareceu, então é verdade. E não é essa a questão. Não tô perguntando se aparecer na hipnose valida a história. Eu tô querendo dizer se a hipnose, num caso onde uma coisa banal, por exemplo, ela vai ser capaz de recuperar algo? Então, cada pessoa é uma pessoa, cada dia é um dia. Essa pessoa pode recuperar mais detalhes, ela pode não ser capaz de lembrar, ela pode descrever a roupa do sequestrador de uma forma diferente da roupa que o criminoso usava. E já tem artigos aí relatando esse tipo de trabalho com vítimas de crimes mesmo. Acho que a polícia de Nova York uma vez tentou usar a regressão numa testemunha e ela lembrou alguma coisa do carro, do que o criminoso, acho que era um atropelamento lá e o cara fugiu. Eu não me lembro direito da história, mas a questão é que a pessoa se lembrou do carro que o criminoso tinha usado para fugir e no fim o carro que ela tinha se lembrado era diferente, sabe? O cara tinha roubado um carro e fugido, só que o que a testemunha não era capaz de se lembrar pelo trauma e ela recuperou, entre aspas, a memória na regressão, era diferente do que realmente tinha acontecido. Ela se lembrou que o cara roubava um carro lá e ia embora, no fim o carro era diferente. Então isso também já mostra que para qualquer coisa também não funciona. Não é só para um evento de grande importância, um evento traumático, um evento que tem uma emoção muito forte. Não. O cara tá falando que hipnose não funciona. Não, a hipnose funciona. A hipnoterapia funciona e ela é muito utilizada para... Eu tenho amigos que são hipnoterapeutas e conheço pessoas que foram pacientes de hipnoterapeutas, mas a memória ela é falha. E justamente num momento em que a pessoa ela tá com a mente tão vulnerável, tão aberta, qualquer coisa pode entrar ali por qualquer lugar. Ela pode criar coisas ali que ninguém ali esperava. Então é por isso que eu sempre dou exemplo. Se eu passar por uma hipnose regressiva, mesmo sem nunca ter achado que eu fui abduzido, é possível que eu relate uma experiência de abdução, de contato, porque a mente da gente funciona assim.
Assim como pode ser para outros assuntos não ligados à abdução. Pode ser de uma experiência de um crime, pode ser de uma experiência sua na escola quando você era criança, pode ser de, sabe, qualquer coisa da sua vida. A hipnose regressiva, ela não é confiável nesse sentido. Ela não é ela não, de fato, faz aquilo que muitas vezes as pessoas acham que ela faria. Por isso que eu acho que quando a testemunha ela é submetida a esse processo, pô, velho, você pode descartar tudo dali pra frente. Porque a partir dali você não sabe mais o que é verdade ou não. Contaminou a história? Você vai contaminar a história. E mesmo que essa pessoa não invente nada, você não tem como saber. E aí, se você não tem como saber, bom, é justamente o contrário do que a gente quer. A gente quer as respostas, a gente não quer ter mais dúvidas, mais perguntas. É um equívoco as pessoas passarem por esse tipo de procedimento para tentarem entender o que aconteceu. Se você tem algum desconforto parecido com esse, existe alguma situação que você não consegue se lembrar e alguma situação estranha, você pode procurar a hipnoterapia talvez para que esse desconforto passe, para que talvez você lide melhor com isso, mas aí não precisaria nem ser hipnoterapia, né? Poderia ser realmente o acompanhamento psicológico sem hipnose, mas enfim. Mas não acho que a hipnose ela ajuda nesse sentido, não. Infelizmente, acaba mais atrapalhando. Eu não duvido que, assim, se há memórias que, principalmente em casos muito traumáticos, por exemplo, que a gente enterra no subconsciente e a gente simplesmente esquece delas, a gente sabe que isso existe. Eu não duvido que hajam maneiras de repente, trazer essas memórias à tona. Agora, o que eu não sei justamente é se, na tentativa de trazer essas memórias à tona, o que vier à tona vai ser confiável. Não sei se dá pra gente confiar, mas acho que é possível. E não necessariamente precisa fazer, talvez, uma hipnose regressiva. Eu nunca fiz uma hipnose regressiva. Aliás, já fiz uma vez, mas não lembrei de nada. Mas assim, eu já tive uma experiência que eu rememorei através de um gatilho. Aconteceu uma coisa assim, uma situação. A partir daquilo, parece que eu recebi um download de lembranças. E não é nada ufológico, não. Coisa da vida normal. E eram coisas que eu tinha esquecido completamente. Eu não lembrava mais daquilo. Tinha, sabe, só uma vaga lembrança de que alguma coisa tinha acontecido e tal, mas nada, tipo 0,1% da história. E uma coisa que aconteceu, eu vi na TV uma situação lá e foi como se de repente eu tivesse recebido um download de lembrança, velho. E foi, sabe, não tava hipnotizado nem nada, tava vendo TV. Eu tive o acidente de bicicleta em 2018, que eu, saí voando, aterrissei de cabeça. Muito bom. Perdi a memória. Talvez os ouvintes mais recentes que não ouviram o podcast desde os primeiros episódios, pelo menos desde quando eu entrei, não saibam disso, mas eu tive amnésia completa. Eu descobri meu nome porque eu li no prontuário que estava na maca quando eu acordei no hospital. Eu esqueci do meu filho, não reconheci minha família e assim foi. Mas foi voltando, né? Ali nas primeiras horas coisas básicas voltaram, nos primeiros dias outras coisas voltaram e no final, depois de um mês eu consegui voltar a frequentar a faculdade. Às vezes, especialmente lá, às vezes eu encontrava alguém ou eu via alguém que eu me lembrava que eu já tinha feito alguma coisa com aquela pessoa, já tinha ido em alguma aula que essa pessoa tinha apresentado alguma coisa, ou aqui no bairro eu vi uma pessoa na rua, eu lembrava que eu já tinha conversado com ela, e às vezes eu me lembrava de coisas que eram muito maiores do que isso. Via gente com quem eu tinha estudado e eu nem me lembrava que eu tinha estudado com um monte de pessoas que eu fui me lembrar vagamente depois, mas eu fui tendo esses surtos de recuperação de memória. Até hoje eu não me lembro tanto quanto eu acho que eu me lembraria da minha vida antes do acidente. Mas eu me lembro de, pelo menos, tudo que é importante. Pelo menos pra minha vida hoje. Pô, eu tive que estudar um monte de coisas de novo depois. Aí o cara humilha a gente, né, velho? Ele estudou física 2 vezes, ó. Tá explicado. Nenhuma das duas adiantou. Nenhuma das duas eu entendi. Agora, eu poderia ter procurado hipnose regressiva pra me lembrar dessas coisas mais rapidamente. Mas eu também sabia que eu poderia me lembrar de coisas de forma incorreta. Poderia me lembrar de relacionamentos que eu tive com pessoas que não foram
da mesma forma. Eu poderia me lembrar de experiências de forma diferente e, portanto, ser uma pessoa diferente daquilo que eu era. Olha que filosófico. Isso a questão é, eu sabia que não funcionaria para aquilo que eu precisava. Então eu não procurei. Bom, essa conversa deixa claro que precisamos fazer um episódio sobre regressão. Eu acho que a gente precisa chamar o pessoal que entende disso, né? Bruna Bittencourt, Leonardo Martins, enfim, né? São pessoas que entendem muito bem disso e podem falar com mais propriedade sobre essas questões que a gente acabou levantando aqui. Mas, das duas histórias que a gente acabou contando, existem os pontos, né, para a gente poder fazer uma conexão de paralelos e que colocam ali, obviamente, o ponto de que algo aconteceu com ambos. Então, assim, são dois personagens que tinham as suas vidas independente de qualquer coisa. Então, um era um piloto, outro era um vigilante. Os dois tiveram ali experiências que causaram traumas. Para vocês terem uma ideia, o Rafael, por exemplo, nunca mais pilotou. Ele criou a convicção de que seres extraterrestres são malevolentes e que ele tinha sido usado contra a sua vontade. Então, ele criou para ele, sim, a convicção de que ele foi utilizado por uma inteligência, né, para trazer uma mensagem. E olha que interessante, ele que passou pela experiência, independente, né, do que seja real ou não concorda que foi algo bom, né, que foi algo benéfico. Ele já, né, ele traz a informação de que é algo maléfico, porque foi algo que invadiu a mente dele. A história oficial de tudo foi abafada, então a gente não tem informações de como isso termina. O controlador, o Carlos Dretti, foi forçado a assinar um termo de confidencialidade. Então, esses pontos que colocam ali um pouco de coisa intrigante na história. A gravação de 40 minutos da mensagem, ela foi confiscada, ela desapareceu, né? Uma fita que foi acidentalmente gravada por um motorista, né, de jet bridge, que acabou, né, levando isso depois a público, né, junto com o Dresch. Então, assim, os dois tiveram aí os seus traumas, né? A história do Zanfretta, o Zanfretta mesmo nunca quis tornar essa história pública, né? E são essas experiências de cada um que colocam os pontos positivos das histórias. Então, assim, o que aconteceu com o Rafael Pérez, e ele não usufruiu de nada disso depois, são os pontos positivos. Vamos colocar assim, como positivo dessa história, de que talvez ele realmente passou por uma situação. Agora, foi algo alienígena, algo demoníaco, algo do submundo, ou somente um problema psicológico que ele teve naquele momento? Então, são coisas assim pra gente pensar. E a gente precisa ser cético nessas situações, porque senão você acaba acreditando em qualquer coisa e aceitando qualquer tipo de explicação, né? Qualquer ponto da história você aceita, toma como verdade e aí vai goela abaixo. Antes de a ufologia, a hipótese extraterrestre ou interdimensional é a última hipótese a ser colocada em qualquer situação. Esses dias a gente estava conversando no grupo sobre um caso que aconteceu no Maranhão, que até repercutiu, e no fim 2 crianças desapareceram e esse caso está sem solução até agora, né? E aí algumas pessoas começaram até a falar, nossa, que caso estranho. A gente começou até a mostrar pro Carlos Alberto Machado. Caso estranho, porque algumas pessoas relataram que viram uma mulher levando as crianças e não sei o quê, uma mulher estranha e tal. E aí começou a criar toda aquela história, aquele lore interminável de algo sobrenatural. Eu já peguei, já dei o corte. Falei, calma, pera lá. História sobrenatural é a última história a ser considerada e olha lá para um caso desse.
Porque senão você começa a criar um monte de teoria e o que deve ser feito como uma investigação médica, psicológica, policial, de como deve ser feito as coisas, fica para trás. E aí uma doença, um crime, um problema, um trauma acaba sendo negligenciado porque se coloca uma teoria sobrenatural acima de tudo. Então esse é o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. E a ufologia, ela tem tomado um rumo que tá preocupante porque todo tipo de história não se avalia os pontos físicos e possíveis e já se coloca qualquer ponto ufológico ou sobrenatural acima de tudo. Então, ambas as histórias, tanto do Rafael Pérez quanto do Zanfretta, não apagamos a possibilidade de que sim, eles tiveram uma experiência sobrenatural, mas ambos tiveram traumas psicológicos e que pode sim ter sido um momento ali, porque o nosso cérebro é um negócio muito louco. Então sim, eles podem ter passado por uma situação ali momentânea que nunca mais ocorreu e que foi somente uma confusão cerebral ali, uma confusão psicológica, pra gente poder entender. Mas essa pauta de controle, né, de possessão alienígena é algo que na ufologia você tem muita coisa. Se você não viu o Contatos Imediatos de Quarto Grau, assista que vocês vão entender mais ou menos sobre do que se trata isso. No trailer do novo filme do Spielberg, de cara, a primeira coisa que aparece é aí. Perfeitamente. A jornalista ali, ela tá transmitindo o jornal ao vivo lá e começa a fazer um som pela boca dela. Que não é dela. Exato. Então, assim, isso são casos que tem vários documentados, tem gente que sim passou por situações assim. Vocês já viram na frente de vocês uma pessoa falando com uma voz que não era dela? Não, nunca vi. Já viu, Eduardo? Cara, se eu te falar que já, mas eu acho que, assim, a voz não era dela, mas era, tá? Eu entendo que era a voz dela, mas não era da forma que ela costumava falar. Eu já vi, já também. Assim. Já vi. Bem, assim... É diferente, cara. É impactante, diferente. Né? É impactante. Eu não vejo, assim... Ficaria muito surpreso se aquela pessoa conseguisse fazer aquela voz, entende? Sabe? Não... Essa pessoa teria que estar tendo uma carreira como dubladora, sabe? Alguma coisa assim. É um grande talento desperdiçado. Mas é claro que eu já vi a pessoa falar com a voz que não é dela. Você acha que as gravações... Enfim... Olha, compadre, melhor para... Vocês que é complicado. Pelo amor de Deus, para. Pra gente realmente fechar, eu só queria repetir uma coisa importantíssima que o Vini acabou de falar. Eu vou repetir isso exatamente como ele disse. O cérebro é um negócio muito louco. É exatamente isso. Entendeu o trocadilho? Mas esse é um ponto. As pessoas estão esquecendo disso. Que a psicanálise, a psicologia, elas têm muito a ser feito ainda. A psiquiatria principalmente, né? Tem muito a ser avaliado. O cérebro tem muita coisa ainda que a gente não entende. E não é negar o fenômeno ou negar a experiência das pessoas. É simplesmente a gente parar e prestar atenção de que, sim, pode-se ter uma explicação totalmente terrena, totalmente psicológica, e que se você leva de forma irresponsável para uma explicação somente paranormal e ufológica, você está negligenciando a saúde dessa pessoa. Mas tem uma questão também, né, cara? Porque, por exemplo, o ideal, né? O ideal seria que para cada caso de pessoa que conta uma história dessa, ela passasse por um psicólogo, um psiquiatra, tivesse um laudo a respeito disso e tudo mais. Só que a maioria das pessoas que poderiam fazer essas pesquisas com elas não tem interesse ou tem medo de se interessar por isso. E aí acaba não sendo feito. Quando tem alguns que se interessam, você encontra alguns nomes. Quando você encontra alguns profissionais dessas áreas que ousam se debruçar por esse assunto, você vai encontrar alguns que mantêm pelo menos, sabe, tipo, olha, pode ser que sim, pode ser que não. Que não negam veementemente, não, isso é impossível. Você vai encontrar alguns, como o próprio John Mack, que fala, olha, arrisco minha carreira
de que essa pessoa tá falando a verdade. O que eu quero dizer é que, assim, o ideal seria que toda história passasse por esse tipo de investigação, né, cara? Só que não tem. Então a gente que tá ouvindo, estudando por conta própria, nós aqui gostamos do assunto e tal, temos que ter esse freio de mão puxado, né? Como o pessoal tava falando. Porque senão a gente acaba, às vezes o negócio não tem nada a ver com paranormal e você olha muito pra esse lado e você deixa que injustiças continuem sendo cometidas, né? E as pessoas que fizeram isso não sejam culpabilizadas. Muito bem, então, meus caros, fica assim, então, está contada a história, né? Começou com algo mais traumático, mais sombrio, e terminou com algo um pouco mais cético. Eu sei que vocês não gostam muito quando a gente fica um pouco mais cético, mas existem casos que o ceticismo ele é mais plausível do que ir por outros caminhos. Considerações finais, meus caros? O cérebro é muito louco. O campeonato de carregamento de esposa desse ano vai acontecer em fevereiro. Eu acho que esses dois casos que nós falamos aqui, principalmente o caso do Zanfretta, eu boto bastante fé nessa história, viu? Acho que é possível que tenha sido real mesmo, realmente. Realmente. Fato venéreo. Fato venéreo. O Rafael Pérez, uma coisa que me faz pelo menos considerar a possibilidade de que isso tenha acontecido é que um dos aspectos, né, é que ele realmente não teve ganho com essa história na vida dele nenhum, né? Destruiu a carreira dele como piloto. Pode ser considerado um pouco mais fantasiosa e tudo mais e tal, mas mantenho ela na gaveta do pode ser. Vai que, né? Vai que. Muito bem, então, meus caros. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast. Fiquem ligados, porque este contato vai além de qualquer imaginação. Quer puxar um de vocês dois? Você puxa aí, Guto? Tá, peraí. Puxa aqui, então. Puxa. Caralho. Eu ia falar, puxa, prende e me passa. Bom, vamos começar contando a história do jovem. Cara, tá tudo robotizado o que o Guto falou, eu não entendi nada. Você ouviu também? Você ouviu, né? Tá todo mundo robotizado também, né? Aí. Igual o Pérez. Rafael Pérez. Isso no áudio sai normal, tá? No áudio vai sair tudo normal. Mas foi louco, né? Isso foi louco. Pena que isso não vai no ar. Mas foi louco que foi, cara. Sair metálico o bagulho agora. Aí tipo assim, é? Então você acha que não é nada psicológico? Então pera aí. É você mesmo, né, Guto, que tava falando. Era eu. Mas quando tem... Zanfretta! Zanfretta! Vamos ser presos. Daqui pra quê? Vamos ser presos. Pô,